Pastora, seja bem-vinda, pastora Sandra, que não é a primeira vez que ela está aqui, né, ministrando a palavra aos nossos corações. Cadê a pastora Sandra? Ué, caiu. Ela não deve ter sido arrebatada, não, mas ela caiu. Pode continuar, pastora Sandra Beatriz. Cooper. Eu vou estar fazendo uma oração aqui, rapidamente. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, Angelina. Pode fazer, pastora. Amado Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui nos colocando para te agradecer por esse momento tão especial, Senhor, que é ouvir a tua palavra e aprender de ti, é louvar e glorificar o teu santo nome. Pai, visita cada uma das irmãs que estão nesse lar, Senhor, guarda, Senhor, aqueles que estão em missão, protege, livra de todo mal, aqueles que estão enfermos, que estão clamando, Senhor, por oração. Ó Deus, vem com a tua cura, Senhor, com o teu milagre, Pai, nós necessitamos de ti e sem ti nós estamos perdidos, Pai. Que a tua graça, o teu amor nunca falte sobre as nossas vidas, fale conosco como tu queres, Pai. É que eu te peço e te agradeço e repreendo toda e qualquer intervenção que possa aparecer no nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos. Amém e amém. Amém. Deus louvado. Pastora, eu gostaria de cantar um louvor pequeno e rápido. Fica à vontade, pastora. O nome desse louvor é Vendavais, da Shirley Carvalhais. Eu acho esse louvor muito bonito, eu acho que vai passar também um pouco com a mensagem. Amém? Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra os cais, açoitados pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vão te socorrer. Do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que o Senhor está no caminho, sozinho e entregue a solidão. Sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasia. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas se onde tiver correr do pó da cinza, eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. No caminho, entregue a solidão. Sou Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um nesta tarde. Que bom, né, termos esse privilégio de estarmos aqui todos unidos para proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu trouxe uma palavra da parte de Deus, uma palavra bem conhecida, uma palavra pequena, mas uma palavra de edificação, uma palavra de procurar, uma palavra de confiar, uma palavra da qual nós precisamos ter a luz para encontrar o que se foi perdido. Amém? É a parábola da dracma perdida, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao 10. É uma palavra muito conhecida e que, às vezes, quando nós meditamos nela,
nós vemos que nós precisamos da luz. Em tudo na nossa vida, nós precisamos da luz. Então, nós iremos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso 10, está escrito: o qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados irmãos, né? O amor de Deus, aleluia, ele nos enche. O amor de Deus, ele nos traz alegria. Quando o amor de Deus, ele entra na nossa alma, ele nos faz uma outra vida. E nós estamos à procura de mais de Deus na nossa vida. A palavra relata aqui de uma mulher, né, que ela tinha 10 dracmas. Era um dinheiro grego, né, moedas gregas. E nós vemos aqui nessa situação que ela tinha um carinho muito grande por aquelas moedas, era algo que ela prezava, mas ela perdeu aquela moeda. Uma moeda, das 10 moedas, ela perdeu uma. Todos conhecem essa palavra, mas às vezes é nessa uma que vai fazer falta de completar o que nós necessitamos. Essa mulher, ela recebeu aquele dote, aquelas 10 dracmas, e ela ficou muito triste porque ela perdeu. E ela perdeu algo que era importante na vida dela. Quantos de nós, irmãs, né, não perdemos coisas que são importantes na nossa vida? Né? Às vezes um filho, às vezes uma amizade, às vezes um trabalho também que era importante para nós. Às vezes nós perdemos, às vezes até um dom do qual Deus nos presenteou e nós não colocamos isso em prática e enterramos esse talento do qual Deus nos presenteou. Mas nós temos um Deus de amor, um Deus que acalma a tempestade, aleluia, um Deus que vai e busca aquilo que estava perdido. E aqui nessa parábola, o Senhor, ele quer dizer para nós, né, para nós procurarmos o que está sendo perdido em nossa vida. Às vezes você está perdendo a alegria, às vezes você está perdendo as forças, às vezes você está perdendo a fé, às vezes você está perdendo até mesmo o caráter, né? Um caráter correto. Irmãos, vamos vigiar. E outra coisa, e o mais triste ainda, é que essa mulher, ela perdeu algo valioso dentro da sua própria casa. Quantos de nós estamos perdendo coisas dentro da nossa própria casa? Aquela moeda era somente uma, mas ela precisava de algo muito importante. E esse algo do qual ela precisava, irmãos, era a luz. Eu até trouxe uma pequena luz aqui, né? Lanterna aqui, estou passeando com ela aqui para vocês verem. Uma pequena lanterna, né? É a luz. Nós precisamos da luz. Em tudo que nós formos fazer, precisamos da luz. E Cristo, ele nos diz, aleluia, que ele é a luz. Amém? Então, a minha pergunta para você hoje é: o que você tem perdido dentro da tua casa? Será se você tem buscado ser a mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher que tem visão de águia, a mulher que tem discernimento do Espírito para discernir as coisas que são espirituais e não as coisas que são da tua vontade? Porque às vezes, minhas irmãs, nós saímos do foco do qual é da vontade de Deus para fazer a nossa vontade e nós perdemos dentro da nossa casa o que Deus preparou que era para ser nosso. Mas, pastora, por que você diz isso? Porque nós viemos de uma natureza pecaminosa. Aleluia. Uma vez um pai contou uma história que ele tinha 2 filhos. E desses 2 filhos que ele tinha, ele perguntou se um cavaleiro ele já nascia
pronto, ele já nascia cavaleiro. E um dos filhos falou, já nasce cavaleiro. E o outro filho falou para ele, não nasce cavaleiro, tem que ser preparado para ser um cavaleiro. Aí o pai disse para esses dois filhos, eu dou uma semana para vocês dois saírem à procura e me provarem o que vocês estão agora afirmando que é. E esses dois filhos foram durante uma semana. E um deles, chegando numa casa, ele foi servido por um gato mordomo, um gato que conseguia ficar nas suas pernas atrás e servia algo para o outro bebê. E ele comprou esse gato e ele trouxe esse gato para mostrar para o pai de que esse gato ele havia aprendido a servir. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, minhas irmãs. E o outro irmão andou e não encontrava nada e falou, não encontrei nada. De repente, ele passou num lugar e ele viu algo. E esse algo que ele viu, ele colocou dentro da caixa dele, fechou a caixa e levou para casa, para o pai. E quando chegou lá, o filho que levou o gato para casa, ele chegou e falou, esse gato ele foi treinado para ser um bom gato, ele foi treinado para servir, e toda pessoa que é treinada, ele vai se tornar, né, no que ele foi treinado. E aí colocou lá no meio da corte, no meio de todos os conselheiros, e soltou o gato. O gato veio e serviu as pessoas. E ele falou, vocês estão vendo? Esse gato ele foi treinado. Então, para você ser um cavaleiro, você tem que ser treinado. E todos aplaudiram ele, acharam aquilo tudo muito lindo. O outro irmão que disse que você não precisa de ser treinado, você já nasce isso. E esse outro irmão veio, e ele veio com uma caixa. E quando ele veio com essa caixa, ele abriu essa caixa. E quando ele abriu essa caixa, ele soltou, saíram vários ratos. E o gato, que tinha sido treinado para ser cavaleiro, ele deixou ali de ser um servidor para correr atrás dos ratos que ele havia visto. Então, o que eu quero dizer para vocês, a natureza é algo que sempre vai nos inclinar para a natureza do pecado. E nós temos que fugir da natureza do pecado. Nós temos que fugir de tudo que nos leva para as trevas. E, às vezes, isso acontece dentro da nossa casa. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, não brinque com a carne, não brinque com a carne, porque pode ser perigoso, pode te derrubar, pode te fazer refém do inimigo, mas o Senhor, ele é o Deus que nos salva. O Senhor, ele foi procurar o quê? Aquela dracma perdida, que representa o quê? O pecador perdido. Aleluia! E ali precisou do quê? Acender a luz. Aquela mulher, ela acendeu aquela luz, mas para acender aquela luz não era o tudo, precisava também de limpar a casa. Às vezes, nós estamos com sujeira dentro da nossa casa. Às vezes, nós estamos com coisas dentro da nossa casa que não agradam o Senhor. Mas, pastora, por que você está falando isso? Porque, às vezes, nós não temos nem percebido como as coisas vão entrando. Porque a Bíblia diz que o inimigo ele é astúcio. E ele vai entrando de um jeitinho. E quando vê, né, ele faz uma sujeira dentro da nossa casa. Então, aquela mulher com aquela moeda, ela representava o quê? Deus. Aquela mulher, a luz ali que foi acesa, foi Deus que entrou naquela casa. Cada moeda tem o seu valor e o Senhor não quer perder nenhum dos filhos dele. Então, cada moeda tinha o seu valor para Deus. Como você, eu, todas nós somos importantes para o Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos direciona. A palavra do Senhor, ela não permite que você se perca. E é por isso que nós precisamos iniciar o nosso dia buscando ao Senhor, buscando as coisas que nos levam a Deus. O inimigo tem que ver que ele não tem chance sobre a nossa vida. E o Senhor, ele nos direciona. O Senhor, ele nos ilumina. Aleluia. Porque lâmpada
lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor. Então, hoje, eu quero dizer para você, esteja nessa luz, esteja nessa lâmpada para te iluminar. E outra coisa, varrer a casa. Ela varreu a casa, ela limpou a casa. Eu sempre falava para meus filhos, né, que aonde há sujeira há demônio. Então a minha filha, ela tinha um medo muito grande de demônio, e ela pegava e o quarto dela só vivia limpo. Ela só ficava limpando, porque Deus, ele não habita em templo sujo. Deus não habita em templo do qual tá ali vazio. Deus, ele quer encher esse templo, ele quer limpar o templo e ele quer encher esse templo. Mas, pastora, como é que pode a sua filha aprender isso? Porque a gente associa a limpeza com Deus, porque Deus é limpo, Deus é puro, Deus, ele diz que ele está à porta, que ele bate, Deus é educado, aleluia. E quando nós abrimos a porta, ele entra e ele faz morada. Então, aonde Deus está, tem que ter limpeza. Então, é por isso que quando nós aceitamos Jesus, a gente começa a limpar a nossa vida, a gente começa a ver que a sujeira não pertence a nós, aleluia. E o Senhor, ele vem e ele tira tudo que é sujo, ele tira tudo que é impedimento, ele tira toda a contaminação, porque aonde há contaminação, aleluia, aí vai ter doença, aí vai ter o que as enfermidades vão vir. Então, tem pessoas que trazem o lixo para a sua casa e nós temos que ter muito cuidado. Mas, pastora, o que tem a ver lixo com a moeda? Mas a moeda foi perdida. Essa moeda estava perdida dentro de uma casa. É porque essa casa não estava arrumada, não estava organizada. Essas moedas não estavam... essa moeda, ela perdeu ali, mas se a casa dela estivesse limpa, organizada, seria bem mais rápido. Ela não estaria procurando, ela veria logo essa moeda. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Você que está perdendo a presença de Deus e está percebendo que, Senhor, eu não estou te sentindo, o que está acontecendo comigo? Eu digo uma coisa, a palavra do Senhor diz que aquele que procura encontra, aquele que bate a porta se abre. Então, busque o Senhor em espírito e em verdade, priorize ele, porque se o dia todo você ficar vendo televisão, assistindo programas e programas e programas, você não vai ter tempo para louvar ao Senhor. Então, você também está perdendo Jesus dentro da tua casa, porque você está vendo coisas que estão tomando o tempo do eterno, do Senhor da sua vida. Então, irmãos, não perca tempo para perder a presença de Deus, mas ache tempo para buscar a presença de Deus. Amém? E outra coisa, e segurando o valor que a ti pertence, e o valor que a você pertence é o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Eu ainda vou estar lendo mais um versículo que se encontra em Lucas, capítulo 19, verso 10. Está escrito, aleluia, Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. E essa parábola nos diz que o Senhor veio buscar o que estava perdido e acendendo a luz, limpando, purificando, aleluia, foi encontrado o que se havia perdido. Eu agradeço a Deus pela essa rica oportunidade de entregar essa palavra aqui nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus esteja enchendo a cada uma de vocês, fortalecendo e viva o seu dia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todo o tempo, Deus, aleluia, e traga Jesus para a tua família e que essa luz nunca deixe de brilhar dentro de você e dentro da tua casa. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa esta palavra. Amém. Obrigada, pastora Sandra. Muitas das vezes, né? Eu vou dar um exemplo, um vestido branco. Se ele suja, está sujo, fica muito tempo ali guardado no guarda-roupa, tem pano, né? Tecido, quando ele é branco, tem um tecido que ele fica amarelo,
né? Muitas das vezes está muito sujo, você não consegue identificar a cor, né? Se é branco realmente. E muitas das vezes a sujeira impede de encontrar o valor daquele objeto, o valor daquele tecido. A sujeira vai penetrando na alma do homem, né? E às vezes ele se corrompe, ele perde a luz que está dentro dele, que é Jesus. Não é verdade? A nossa mente, muitas das vezes, nós permitimos entrar algumas coisas, né, que suja as nossas mentes, os nossos pensamentos. É por isso que o Senhor diz: medita na palavra, dia e noite, não é verdade? E nós hoje vamos nos livrar de toda e qualquer sujeira que tentam penetrar em nossas mentes, né? E que essa luz, que é Jesus, que nunca se apague dentro de nós. Porque quando Jesus está em nossas vidas, né, ele vai trazendo à existência o oculto e escondido, não é verdade? Porque Deus, ele revela o oculto e o escondido. Aquilo que eu não posso ver, o próprio Espírito Santo, ele vai, ó, trazendo à existência. Ele vai revelando. Na manhã, vamos abrir, olhar para o espelho, porque o espelho, ele reflete, né? Então, vamos ficar diante, assim, do espelho, eu faço isso sempre. Senhor, o que tem ali naquela Rita ali que eu não consigo ver? Ele vai mostrando. Ainda tem alguma sujeira dentro da Rita, algo que ela pensa, algo que ela fala, porque somos seres humanos, falhos. Não é verdade? Somos seres humanos, ainda temos, né? Carne adâmica. E Jesus, ele revela, ele te mostra, ele te freia quando você se permite ser freado e ser ministrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque a nossa conversão é diária. Então, quando você achar que você está se perdendo de alguma coisa do Senhor, peça a Ele para te revelar onde é. Vamos pedir para o Senhor nos revelar, nos mostrar que tiver oculto e escondido dentro de nós, que está nos permitindo que o nosso pavio esteja se apagando, né? Porque vamos continuar deixando a chama acesa no altar. Ela não pode se apagar. Amém? Deus é bom e a sua bondade é para sempre. Obrigada, pastora Sandra.